Infelizmente, o que eu vou falar agora não é novidade para ninguém, principalmente para os segurados e para as seguradas da Previdência Social do INSS. Bom, ano após ano, a que a gente vê efetivamente é que o número de benefícios negados e indeferidos pela Previdência Social tem aumentado gradativamente. Isso não é uma opinião pessoal minha ou do meu escritório. Isso é uma constatação, inclusive realizada pela Controladoria Geral da União, porque eles têm investigado, têm verificado que de 10 benefícios, 10 são negados pelo INSS. Ou seja, a cada 10 pedidos de aposentadoria, 10 pedidos de pensão por morte, 6 são negados pelo INSS. E muita gente tem perguntado aqui no nosso escritório, aqui no nosso canal do YouTube, o porquê que isso está acontecendo. Por que que é quase que unânime os segurados estão percebendo que está mais difícil conceder um benefício perante a Previdência Social? E a resposta para isso é bastante clara. O INSS, assim como quase todos os organismos estatais, Receita Federal, enfim, todos os organismos de Estado, têm se utilizado da inteligência artificial a fim de se julgar os procedimentos e processos administrativos. Isso significa, em última análise, que quem está julgando o seu pedido de auxílio-doença, de pensão por morte, de aposentadoria, não é um servidor, não é uma pessoa, não é um ser humano, não é alguém que tem sensibilidade para tentar corrigir pequenas falhas, e sim robôs. Não existe forma delicada ou indelicada de falar isso. Quem está julgando determinados pedidos realizados pelos segurados da Previdência Social são robôs que fazem uma análise técnica, que fazem uma análise gelada acerca do seu direito. Se tem os requisitos comprovados por documentos, o robô, o INSS, vai deferir o seu benefício. Se tiver qualquer erro de procedimentos, qualquer erro de dados, qualquer problema no seu CNIS, por exemplo, que é onde consta o histórico da sua previdência social, o robô vai simplesmente negar o seu benefício. Ora, efetivamente, o que a gente fica extremamente preocupado é que se de um lado existe um segurado que está pleiteando o benefício da Previdência Social, clamando muitas vezes por uma assistência, por um benefício que vai auxiliar a sua vida, que vai lhe auxiliar nas suas necessidades básicas, suas e da sua família, do outro lado não tem um ser humano para avaliar aquela demanda, para poder tentar ajudar o segurado naquela demanda. Existe uma inteligência artificial, ou seja, existe um robô que vai fazer uma avaliação, sim ou não, ou seja, não tem meio termo nesse tipo de pedido. O que o segurado e a segurada da Previdência Social deve ter em mente é que isso é uma injustiça, isso, na minha opinião, desqualifica o segurado enquanto ser humano, enquanto a sua dignidade da pessoa humana, porém, é preciso ter a consciência de que o Poder Judiciário está de portas abertas a fim de corrigir esses erros e graves erros. Não adianta sermos delicados em determinadas circunstâncias, mas o que a gente vê muitas vezes são erros graves, são erros que não seriam cometidos se o julgamento, se a análise de determinados processos administrativos fossem realizados por seres humanos, por servidores do INSS que pudesse cumprir este papel de aceitar ou não um benefício pleiteado por um segurado, por uma segurada da Previdência Social. Efetivamente, o que verificamos atualmente é que os segurados não estão sendo intimados a corrigir pequenos problemas, como, por exemplo, um vínculo que não consta na Previdência Social, mas consta na sua carteira de trabalho. O que o INSS vem fazendo é simplesmente negando de maneira abrupta. Isso que gera, em última análise, gera um atraso na concessão de benefícios importantes na vida do segurado, como uma aposentadoria, como uma pensão por morte, como um auxílio reclusão, enfim. O que a gente tem visto é essa realidade e o que a gente precisa deixar absolutamente claro é que existem medidas a fim de se proteger, a fim de se evitar determinadas circunstâncias. Uma delas que a gente pode dizer
mantenha sempre o seu cadastro na Previdência Social atualizado. Não deixe isso para o último momento, nem tampouco deixe o seu CNIS com informações incorretas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o seu CNIS, você vai lá, acessa o Meu INSS e consta na sua carteira determinado vínculo que não consta no seu cadastro na Previdência Social. É importante que você verifique, que você leve essa carteira de trabalho para a Previdência Social, retifique o seu CNIS a fim de constar certinho o que consta na sua carteira de trabalho com as informações do seu CNIS. Ah, como que eu faço isso? Hoje, nós temos o Meu INSS, que é um sistema muito utilizado, é um site da Previdência Social que realiza a maior parte desses serviços. Então, se você clicar lá naquela lupinha de serviços, se você acessar lá Meu INSS com seu CPF e a sua senha, você vai colocar lá regularização de CNIS. E a Previdência Social vai poder abrir a possibilidade de você juntar documentos a fim de corrigir informações. Obviamente, se houver qualquer dificuldade em corrigir informações na Previdência Social, o que a gente sempre indica é que procure um advogado, procure uma assistência jurídica a fim de se fazer isso de maneira mais simples. E também, se o seu benefício for negado por um erro técnico, por um erro de análise da Previdência Social, o que é, infelizmente, muito comum, o caminho é sempre procurar um advogado a fim de se determinar um novo pronunciamento do Poder Judiciário. A gente sabe que isso muitas vezes gera um desgaste, mas isso, algumas vezes, é necessário a fim de se concretizar o seu direito. Se você se interessa por esse conteúdo, a gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal e também nos acompanhe nas mídias sociais, no Instagram e também no Facebook. Um forte abraço e até o próximo vídeo.